Bom, pessoal, tudo bem? Então, retomando o que a gente estava falando na semana passada sobre energia, essa semana a gente vai continuar falando sobre energia, só que agora na forma de calor, né? E vamos tratar um pouco sobre a absorção de calor por sólidos e líquidos, certo? E nessa ideia de tratar a absorção de calor por sólidos e líquidos, né, nós podemos pensar o seguinte: imagine que você tenha lá um recipiente, tá? E dentro desse recipiente você tenha um líquido, né? E esse líquido esteja inicialmente, né, uma temperatura inicial que eu vou chamar de TI, certo? E aí você vem e de repente resolve colocar esse recipiente, pode ser uma chaleira, um bule, no fogo. Então aqui imagina que você tenha um fogo aqui esquentando esse sistema, fornecendo para o sistema uma quantidade de calor Q, certo? À medida que o tempo vai passando, as moléculas aqui do seu sistema vão ganhando energia e a sua temperatura vai mudando para uma temperatura T final. Então eu tive uma variação de temperatura ΔT que foi T final menos T inicial, né? Então imagina que aqui eu tinha, por exemplo, 20 graus Celsius inicialmente, foi para 50 graus Celsius. Então eu tive uma variação de temperatura que é 50 menos 20, 30 graus Celsius. Tive um aumento de temperatura de 30 graus Celsius, certo? E imagine que aqui eu tenha uma quantidade de calor que foi de 90 joules, por exemplo, que provocou essa quantidade de aumento de temperatura. Então a gente pode dizer que a capacidade térmica é a capacidade que um corpo possui de transformar calor em variação de temperatura. Então, no nosso exemplo aqui, a gente pode dizer o quê? Que 90 joules é igual à capacidade térmica vezes os 30 graus Celsius. Então, esse sistema tem uma capacidade térmica, como a gente pode observar, de 90 dividido por 30 de 3 joules por grau Celsius. O que, que isso quer dizer? É que para cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura, eu preciso de dar para o meu sistema 3 joules, tá? Então, a capacidade térmica é essa capacidade de você alterar a temperatura do sistema, fornecendo energia, por exemplo, na forma de calor, tá? Então, essa capacidade térmica, né, muitas vezes a gente define ela em termos de... A capacidade térmica depende do corpo, né? Então, assim, 500 gramas de água tem uma menor capacidade térmica que 1 quilo de água, certo? Mas se a gente define uma grandeza que nós vamos chamar de calor específico, né, seria aí sim o que a gente pode determinar como a capacidade térmica por unidade de massa, né? Então seria apenas eu pegar o Czão, que era a minha capacidade térmica, e desmembrá-lo, né, como uma massa vezes o calor específico. Então o calor específico, que é o Czinho, seria o Czão, capacidade térmica, por unidade de massa. Então aí 1 quilo de água teria assim o mesmo calor específico que meio quilo de água, certo? Então a gente pode falar que o calor específico da água, por exemplo, diz para a gente o seguinte, que eu preciso de 1 caloria para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de água. Tá? Então é 1 caloria por grau Celsius. Ou em Sistema Internacional de Unidades, a gente passa isso daqui para gramas em quilos, né, e caloria para joule, então fica 4.186 joules por quilo Kelvin. Kelvin é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades, né? Bom, então, o que, que a gente vai ver aqui agora? Nós vamos falar do calor de transformação. O que, que é o calor de transformação, né? A gente fala a quantidade de energia que eu preciso de dar para o meu sistema para que ele possa mudar de estado físico, né? Então, por exemplo, no caso do calor de vaporização da água, para cada grama da água eu preciso de dar 539 calorias para transformar a água do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, por exemplo, se a gente olha para esse gráfico aqui, o que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, se, por exemplo, eu tenho o meu sistema, tá? Então, vamos supor que eu tenho lá novamente o nosso recipiente, né? O nosso recipiente lá, por exemplo, que pode conter água ou qualquer outro líquido ou sólido, né? E aí dentro desse recipiente tem esse sistema aqui que eu vou fornecendo uma quantidade de calor para ele, né? E ele vai recebendo e a temperatura dele vai subindo à medida que o tempo vai passando.
Então, se eu vou adicionando calor, então eu começo com zero, adiciono 100, ou adiciono 10 quilocalorias aqui no caso, né? 20, 30, né? Eu vou chegar num ponto, né? Que o meu gelo que estava a menos 50 graus Celsius chega a, 100, a 0 graus Celsius. E nesse ponto que ele chegou a 0 graus Celsius, né? Eu continuo fornecendo calor, só que a temperatura dele não muda. Essa quantidade de calor que eu forneço para o meu gelo, simplesmente passar do estado de gelo para o estado de água, ou seja, ocorrer o processo de fusão, é o que nós chamamos de calor latente. Tá? Então, à medida que eu vou andando nessa curva aqui, né, eu vou imaginando, eu vou observando o seguinte, que se eu dou calor, aumenta a temperatura. Né? Só que quando eu chego num ponto de transição de fase, ou seja, aqui eu estou no líquido, por exemplo, da água, né, para o gasoso, né, é, aqui, ó, o gasoso está aqui, ó, né, gás, certo? Então, para fazer essa transição, eu preciso de continuar fornecendo energia, porém, essa energia ela não muda a temperatura, ela apenas quebra as ligações do seu sistema para mudar a fase, ou seja, passar de estado líquido para o estado gasoso, a água para o vapor, certo? Bom, ah, e aí? E aí, agora nós vamos falar um pouco sobre o fenômeno de transferência de calor, né? Então, como é que a gente pode transferir calor? A gente transfere calor por três maneiras. A primeira é a condução. Como é que funciona a condução? O calor, imagina uma barra metálica, aqui, igual esse exemplo que eu estou trabalhando aqui com vocês, né? Aí, nessa barra metálica, correto? Você tem um sistema, né? Que é colocado numa fonte de calor aqui, e à medida que você vai trabalhando, né, com a liberação de calor aqui para esse sistema que você está observando, né? Aí, agora sim. Aí você observa também que esse calor começa num ponto da sua barra. Então aqui eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de T1, por exemplo, e aqui eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de T2, certo? E no instante inicial você sabe que a temperatura T1 lá no fogo é muito maior do que a temperatura T2. Só que a energia vai passando molécula a molécula, né, do seu sistema, átomo a átomo de vibração até chegar na outra extremidade. Então não tem translação das moléculas, elas simplesmente vão passando energia para as vizinhas, né? Que é bem essa figura aqui ao lado. Elas vão passando a energia para as vizinhas. Você pode imaginar as moléculas como um sistema, né, no caso no sólido aqui, um sistema de várias partículas ligadas por molas, né? A energia de ligação dessas partículas elas podem ser entendidas dessa forma. Então a gente pode falar que essas de maior temperatura vibram mais, né? Então aqui eu tenho uma maior vibração aqui, certo? Elas vibram mais. Essas aqui já vibram menos, essas vibram bem menos, essas quase não vibram. Só que o calor vai passando à medida que eu vou passando essa energia de movimento de uma partícula que vibra mais para a próxima. Então a condução ela se dá com a necessidade de um meio físico, no caso molécula, né, as moléculas, o conjunto de moléculas, e o calor se dá de forma que as moléculas permanecem estáticas na sua posição. A diferença é que a energia é passada de uma para outra por vibração, certo? Bom, e aí depois, no caso da condução, né, você pode falar o que são bons condutores e maus condutores. Então, bons condutores, de modo geral, são os metais, que conduzem muito calor com uma maior facilidade. Né? Já os maus condutores, ou isolantes, né, o isopor, cortiça, porcelana, madeira, a gente observa muito a utilização de isopor para manter a temperatura, por exemplo, de uma caixa cheia de bebidas, de forma que ele evita a passagem de calor por condução do lado exterior para o lado interior, né? Então, por isso que a gente pode falar que o isopor é um mau condutor. Já no caso da convecção, ela está associada com a questão da transferência de calor por deslocamento da matéria. Então, ocorre basicamente nos líquidos e nos gases, ou seja, nos fluidos, né? Então, como é que funciona aqui? Basicamente, você tem aqui um sistema, né, que está emitindo calor para cá, né? Você tem uma quantidade de calor, uma energia, e aí essa energia vai passando
para essa água, para esse líquido que está mais próximo aqui, e à medida que ele vai esquentando, ele vai ficando menos denso e ele sobe, certo? E aí, à medida que ele sobe, ele vai esquentando os demais, que como estão mais frios, são mais densos, eles descem, né, as outras porções do líquido. E aí você tem um movimento, né, do convectivo, que a gente fala, dessa massa de ar, de líquido, que faz com que você tenha, portanto, um fluxo de matéria, né? As mais frias vão para a fonte de calor e as mais quentes são lançadas para cima por terem uma densidade menor. Então, por isso, quando você vai ferver água para passar o café, ele começa a borbulhar, né? É esse movimento intenso aqui das moléculas do seu fluido devido à convecção, certo? Bom, aí a gente tem, por último, a transferência de calor por radiação, que está associada à emissão da radiação eletromagnética, né? Então, imagina uma lâmpada, né? Uma lâmpada, antigamente, aquela lâmpada incandescente, ela esquentava muito, né? Isso está associado a uma emissão, né? Que a gente fala de radiação, né? Então, uma radiação, assim como a micro-ondas, o raio-x, né? A luz visível, ó, vermelho, azul, amarelo, né? E aí a gente observa o seguinte, que mesmo no vácuo sem ausência de matéria, você tem a emissão da radiação, e isso é fundamental, por exemplo, o Sol, né? Você imaginar o Sol. Então, quando a gente tem lá o Sol, né? Imagina lá o nosso Sol, belezinha, né? Emitindo... Onde que ele está? Ele está no espaço, né? No espaço, ele nada mais é do que o quê? Um vácuo, né? Então, o Sol está lá no vácuo. E o que acontece é que, por exemplo, você tem aqui o planeta Terra que está aqui num, no, no, numa porção, também no vácuo, no sistema solar, né? E esse espaço entre o Sol e a Terra aqui não possui moléculas, né? No entanto, a gente observa que a vida só existe no planeta Terra, né? Porque você tem essa capacidade da radiação eletromagnética viajar no vácuo, né? Ou seja, ela não precisa de ter presença de moléculas e átomos. E essa radiação, ela na verdade, é um campo elétrico, magnético, uma certa perturbação eletromagnética do espaço. Ela carrega uma quantidade de energia que a gente chama na forma de fótons, né? E essa energia, a gente já viu que ela pode ser utilizada para já ser transformada em energia elétrica diretamente por efeito fotoelétrico. Mas as plantas, né, através da fotossíntese, já utilizam essa energia há muito mais tempo, né, do que os seres humanos nesse sentido. Então a gente pode dizer que basicamente toda fonte de energia que a gente tem no planeta Terra, ou quase toda fonte de energia que a gente tem no planeta Terra, está associada a essa irradiação do planeta pelo Sol ao longo dos bilhões de anos aí de existência desse planeta. E aí essa radiação, quando chega na superfície da Terra, na atmosfera, aí ela se dissipa na forma de calor e a gente utiliza isso das mais diversas maneiras, né? E, por exemplo, ela pode acabar se transformando, como eu disse, pela fotossíntese, né, junto com outras reações químicas que ocorrem nas plantas em matéria, né? E essa matéria que pode ser utilizada como outra fonte de energia, assim e assim por diante, né? Então a gente pode dizer que uma das mais importantes formas de transferência de calor é a radiação, beleza? Se não existisse isso, a gente não tinha vida, né? Bom, e aí falando um pouco mais sobre a radiação, que é bem importante também, né? Essa onda eletromagnética, ela na verdade é o seguinte: são dois tipos de campo, né? É um campo. Peraí, que não ficou legal. É um campo elétrico, certo? Que oscila perpendicularmente a um campo magnético. E tem uma direção de propagação que também é perpendicular aos dois. Tá? Vamos colocar aqui vermelho, eu acho. Então a direção de propagação é perpendicular aos dois. Então tem um campo magnético que oscila perpendicular a um campo elétrico, certo? E só que para simplificar, e se propaga numa direção perpendicular aos dois. Então, se eu coloco isso aqui, por exemplo, no eixo x, y, z, tá? Então imagina que aqui é o eixo x, y, z, as três dimensões, tá? A gente pode dizer que o campo elétrico, por exemplo, se ele oscila aqui na direção z, certo? E o campo magnético oscila na direção x, né? O campo magnético oscila na direção x, a gente diz que a propagação, a onda viaja na direção y. Então imagina o canto da sua casa,
Aí a velocidade da radiação se dá na direção y aqui. Mas para simplificar isso, a gente simboliza apenas a oscilação do campo elétrico, por isso que a gente faz isso como uma onda elétrica, sim, tá? E a gente, como ele está acoplado ao campo magnético, a gente não simboliza isso para fins mais práticos, né? E aí a gente observa o seguinte, que a frequência tem a ver com essa distância entre os picos aqui do seu campo elétrico. Baixa frequência, distância longa. Alta frequência, distância pequena. Maior frequência, maior energia, tá certo? Menor frequência, menor energia. Então a gente pode dizer que na escala, a gente pode dizer o seguinte, olha, se você tem aqui o visível, uma região muito pequena aqui do campo eletromagnético, né? A gente pode dizer que as ondas de rádio, micro-ondas, são menos energéticas e têm um maior comprimento de onda, né? O infravermelho, aí você passa pela radiação visível, que a gente enxerga, né? O resto a gente não enxerga, e depois do visível a gente tem a ultravioleta de alta energia. Por isso que a ultravioleta ela tem essa questão de causar câncer, né? Porque ela tem muita energia e assim por diante. Você tem raio-x, raios gama, né? Que vai aumentando ainda mais a energia da sua radiação, tá? Bom, e aí para a gente poder fechar esse vídeo, a gente fala um pouco sobre a questão da primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica diz para a gente o seguinte, que a energia de um corpo, na verdade, ela é a soma de todas as energias que ele possui ali, né? E aí, no caso, pode ser a energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, a energia potencial, que é a energia associada à posição que ele ocupa no espaço, então aqui a cinética é a de movimento, a potencial, posição no espaço, a térmica, que está associada a agitação térmica que ele possui, a energia química, então imagina uma bateria, né? Ela tem um potencial químico muito grande para gerar corrente, e também a energia elétrica, né? Então todos esses tipos de energia aqui é o que nós chamamos de energia interna, tá? Essa é a energia interna de um sistema, tá? E essa energia interna de um sistema, ela está associada, imagina um sistema, né, a mesma coisa que a gente tem falado desde o início, né, um ambiente fechado, né, e aí você tem aqui um líquido, um gás, um sólido, uma mistura, então imagina que você tem aqui essas moléculas interagindo aqui dentro desse sistema, né, o que acontece aqui todas essas energias aqui, de movimento das moléculas, potencial de altura delas, né, ou de interação, a térmica de agitação térmica delas, a química de potencial químico entre elas, a elétrica, né, caso haja uma corrente elétrica ou elétrons aqui em movimento, tudo isso é o que nós chamamos de energia interna, certo? A forma como eu troco essa energia interna armazenada desse sistema com o ambiente, ela pode ser resumida na primeira lei da termodinâmica, que fala para a gente o seguinte, né, o calor que entra nesse sistema, sobre ele, é igual à variação dessa energia interna, né, mais o trabalho realizado sobre o sistema. Então, o que seria esse trabalho realizado sobre o sistema? Imagine que eu tenho aqui um sistema com um pistão, né, e aí esse pistão pode subir. Então, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Então, se o sistema realiza uma força sobre o pistão, ele sobe, realiza trabalho, certo? Então, de um modo geral, a gente pode falar também o seguinte, que a variação da energia interna do seu sistema é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Por que é menos o trabalho? Se o sistema tem um trabalho positivo, ele realiza trabalho sobre o meio, ele perde energia interna. Então, por isso que tem esse menos aqui. Todo trabalho que o sistema realiza contribui para a diminuição de energia interna do seu sistema, tá? E todo calor que entra no meu sistema contribui para o aumento da energia interna do sistema que você está observando, tá bom? Então, é o que a gente está vendo aqui, ó, né? Então, imagina nesse sistema aqui que eu tenha aqui uma energia interna inicial e depois, né, aqui eu tenho uma energia interna inicial e aqui depois uma energia interna final, né? Então, a minha variação da energia interna foi energia interna final menos a energia interna inicial, né? Se eu tenho uma quantidade de calor que entra, esse calor é positivo, então contribui para o aumento da energia, tá? Se esse sistema aumenta o seu volume, ele expande, ele está realizando o trabalho sobre o meio exterior, tá? Então imagina que esse pistão aqui tem uma massa, né? A agitação molecular disso aqui começa a colidir com esse sistema que ele vai se mover para cima, e aí, portanto, a gente tem um trabalho positivo, né? Aí o trabalho aqui ele está usando tal, né? Mas pode ser W, não tem problema, né? E aí então a gente diz que você tem, portanto, um trabalho
positivo, né, que contribui com o fato de você ter uma diminuição da energia interna do sistema nessa contribuição, porque ele perde energia para realizar trabalho sobre esse êmbolo móvel aqui. Então, por isso que a gente fala que a energia interna, a variação dela, né, o aumento ou diminuição, é dado pela troca de calor com o ambiente, menos o trabalho trocado pelo sistema que você está analisando, certo? Bom, então a gente finaliza essa parte, né, de primeira lei da termodinâmica. No próximo vídeo a gente vai falar brevemente sobre a segunda lei da termodinâmica.